Vamos lá, pessoal. Eu tenho o prazer agora de apresentar a nossa próxima palestrante, a professora Issa Lopes Sandes, da Medicina, nossa representante aqui das Ciências Biológicas, né? Quando eu mandei o e-mail fazendo o convite, eu acho que a resposta foi no mesmo dia, né? É claro que a gente fez uma boa propaganda, o que seria o workshop, a gente nunca tinha se falado na vida, mas eu acho que a propaganda deu certo, ela aceitou na hora. Então, muito obrigado pelo convite. Você é fundamental aqui para representar uma super área aí, a área que já foi mencionada aqui no nosso workshop, fundamental aí para o desenvolvimento da nação e uma oportunidade que a gente não aproveitou ainda, né? Eu aceitei na hora, né, pela pessoa que me convidou e pela honra de estar em companhia de pessoas que eu vi que seriam todos experts nas suas áreas. Então, foi isso. Bom, é um grande prazer estar aqui. É a primeira vez que eu falo nesse instituto e para uma audiência constituída predominantemente de matemáticos e áreas afins, se me permitem. E o que eu gostaria de fazer nos próximos 25 minutos é falar um pouquinho da maneira como a medicina está se encaminhando nesse início do século XXI, não só em relação à pesquisa, mas principalmente em relação à prática médica, porque nós estamos vivendo uma verdadeira revolução na maneira com que nós praticamos a medicina, consequentemente com que nós ensinamos a medicina. E isso tem sido muito estimulado, né? E a possibilidade de se chegar a isso se correlaciona intimamente com a maneira com que nós estamos fazendo pesquisa na área médica e que está tremendamente dependente da matemática e da ciência da computação, certo? Então, da ciência de dados em geral, que vocês já ouviram falar tanto hoje, né? Eu ainda sou financiada pelo CNPq, olha só, eu tenho um edital universal ainda, que foi pago e já está na minha conta. Ai, não vou ter que gastar. Gasta logo, porque é capaz de desbloquear no banco. Eu vou dividir a minha apresentação basicamente em duas partes. Na primeira eu vou falar de algumas definições e generalidades em relação a essas novas modalidades de prática médica. E na segunda parte eu vou falar um pouquinho mais de detalhes a respeito de um programa que nós lançamos há alguns anos e que tem colocado, então, o Brasil no âmbito dessa revolução mundial na área da medicina e principalmente da medicina genômica. Então, só para a gente definir, medicina genômica é um conceito que tem pelo menos uns 20 anos, apesar de ele só poder ter sido aplicado mais recentemente, eu vou comentar sobre isso. E na medicina genômica o que nós queremos é identificar variações genéticas, variantes genéticas, vocês vão ouvir bastante sobre isso, que causam ou contribuem para a doença. Então, existe a parte de melhorar o diagnóstico, mas nós também temos o objetivo de associar variantes com determinadas terapias que seriam mais adequadas, né, para grupos de pacientes ou para pacientes individuais. E aí nós temos a influência da medicina genômica no tipo de terapia que nós aplicamos e também para dar informação a respeito de como a doença evolui naquele paciente, que é o que nós chamamos de prognóstico. Então, são 3 áreas em que a medicina genômica pode atuar, tem atuado, mas que ainda tem um grande campo de expansão. Um outro conceito que é relacionado com a medicina genômica é a medicina personalizada, né? E a medicina personalizada busca, dentro do grupo de pacientes com a mesma doença, identificar aqueles que vão ter uma melhor resposta a uma determinada medicação sem efeitos colaterais. Vocês podem dizer, mas isso não é o que a medicina tenta fazer hoje em dia? Deveria ser, mas na verdade o que nós fazemos hoje na medicina, nós aplicamos a mesma medicação para diferentes pacientes com o mesmo diagnóstico, sem levar em consideração fatores individuais. E, obviamente, dentro desse grupo, nós sabemos que esse grupo é altamente heterogêneo. Vão existir pacientes que vão ter efeitos tóxicos e não vão se beneficiar daquela droga, porque eles têm determinadas
variantes genéticas ou mesmo fatores ambientais que não permitem com que eles usem aquela droga e vão induzir efeitos tóxicos. Vão ter os pacientes que, né, vão ter efeitos tóxicos, mas vão ter benefícios, menos pior. E vão ter aqueles que não vão responder e não vão ter efeitos tóxicos. Então, na verdade, é um pouco de tentativa e erro. Nós fazemos muito em medicina ainda terapia empírica, certo? E se a gente tiver a oportunidade de identificar esses subgrupos, certamente nós vamos tratar muito melhor os nossos pacientes, independente do diagnóstico. Bom, a medicina de precisão é um conceito mais recente. Eu comecei a ouvir falar desse termo em 2014, foi a primeira vez que eu ouvi. E eu gosto de comparar a medicina de precisão às diferentes camadas do Google Maps. Ou seja, a ideia é a gente coletar dados de diferentes áreas do conhecimento biológico, como, por exemplo, exposição ambiental, os próprios sinais e sintomas, dados genômicos, dados do epigenoma, que na verdade o epigenoma seria a maneira com que o genoma se comunica com o ambiente. É como o ambiente consegue, ele não modifica o genoma, mas ele modifica a expressão do genoma, tá certo? Microbioma, nós temos mais micro-organismos colonizando normalmente o nosso corpo do que nós temos células, tá certo? E eles são importantíssimos na manutenção da doença, na manutenção da saúde e no desencadeamento da doença. Outros tipos de dados de pacientes, como por exemplo dados de imagem, né, das mais diferentes modalidades. E tudo isso, a ideia é que tudo isso seja coletado de grandes grupos, grandes coortes de pacientes. Esses dados teriam que ser coletados, armazenados, sistematizados, para que ao final a gente conseguisse chegar ao melhor diagnóstico e a terapia individualizada. Então nós estamos partindo de colher dados de um grupo grande de indivíduos. E quando eu falo grande, gente, não é 100, 200, eu estou falando de 100 mil, 300 mil, 1 milhão, tá certo? É dados praticamente populacionais. Existem já iniciativas genômicas populacionais em vários países e que a ideia é, eu quero colher dados prospectivamente de todos os pacientes do país, tanto dados clínicos quanto os dados genômicos. E a partir do momento em que essas coisas puderem ser correlacionadas, eu tenho certeza que os olhos dos matemáticos já estão aí brilhando, porque eles estão vendo milhões de coisas que podem ser feitas aqui, né? Da inter-relação, da análise de múltiplas variáveis e etc. e tal. Nós vamos conseguir chegar, então, a esse objetivo, né? Que seria a melhor terapia dentro do melhor diagnóstico. Então, a medicina de precisão, ela inclui a medicina genômica, ela inclui a medicina personalizada, mas goes beyond it, tá certo? Nós estamos ainda na infância desse tipo de approach, mas a gente tem que começar um dia, certo? Então, existem algumas palavras-chave que vocês já ouviram aqui, eu deixei em vermelho, tá certo? Já ouviram falar de Big Data, né? A Cláudia já falou disso. Nós estamos entrando também numa era da saúde digital, então dos biosensores que podem ser facilmente portáteis, né? Então o indivíduo vai ter esses biosensores attached a determinados órgãos e isso vai transmitindo informações contínuas. E isso tanto de indivíduos que não são doentes, quanto de indivíduos que têm doença. Porque vocês vão ver, eu vou falar um pouquinho mais tarde, concentrar na parte genômica. O nosso grande problema na medicina hoje é diferenciar aquilo que é normal daquilo que é doente. Isso não é trivial e isso é o cerne da questão, tanto na pesquisa médica quanto na prática médica. Então nós estamos falando de ciências de dados, e com tudo que isso implica, eu não vou falar de novo, a Cláudia já apresentou muito bem. E nós estamos falando muito de ciência aberta, tá? Sharing data de maneira, obviamente, ética e responsável, principalmente porque nesse caso nós estamos falando de dados sensíveis, dados relacionados com pessoas,
mas nós não podemos deixar de trabalhar para ter determinados frameworks sobre os quais nós podemos trabalhar nessa questão de compartilhamento de dados. E tem muita gente pensando nisso no mundo e muita coisa já implantada. Mas eu não sou uma especialista em digital health, eu trabalho com medicina genômica, né? Então eu vou concentrar um pouquinho na parte genômica aqui, então numa daquelas layers apenas para mostrar para vocês o que já foi feito, como é que nós estamos hoje e para onde a gente vê a medicina caminhando. Então se a gente for pensar, essa definição medicina genômica, esse termo, ele só pode ser aplicado depois da finalização do sequenciamento do genoma humano que aconteceu nesse século. Então é uma coisa muito recente se a gente pensar em termos de ramo da medicina e mesmo ramo da ciência. Tá? E a propósito, aqui nós temos a figura dos dois cientistas que lideraram o projeto Genoma Humano, o Francis Collins, eu vou voltar a falar dele mais tarde, que liderou o consórcio público, e o Craig Venters, que liderou o consórcio privado. E na verdade hoje nós sabemos que um não existiria sem o outro, tá certo? Foi muito importante que existiram dois approaches diferentes aí, mas só para comentar que na verdade a tecnologia que nós usamos hoje é a do Craig Venters, que é o Shotgun Sequencing. Só que ela não teria sido possível se não houvesse o consórcio público que estabeleceu uma referência, um genoma referência para que o Craig Venters pudesse mapear as sequências shotgun que ele estava fazendo. Então foi essencial que esses dois esforços aconteceram simultaneamente. Tá? Mas a tecnologia que venceu foi a tecnologia do shotgun. Certo? Então, o projeto Genoma Humano não só gerou conhecimento, como ele também gerou um desenvolvimento tecnológico imenso em termos da capacidade da gente sequenciar fragmentos ou mesmo DNA humano por completo. Né? Então, hoje em dia, sequenciar o genoma humano, coisa que levou 15 anos no consórcio privado e público, hoje em dia nós conseguimos fazer em 24, talvez 36 horas. E o que custou mais de 15 bilhões de dólares, hoje em dia a gente consegue fazer por $1.000, tá certo? Porque a questão não é sequenciar o genoma humano, isso hoje é fácil. O grande desafio que ainda existe é a gente interpretar essa sequência. Tá? Principalmente quando eu estou falando de medicina, em que eu quero diferenciar o que está causando doença e o que é normal, isso é um grande desafio e vocês vão ver. Bom, isso ficou tão popular, né, em termos de diminuição de preço e de velocidade, que hoje, como eu disse, a gente consegue sequenciar o genoma completo e consegue sequenciar grandes fragmentos do genoma que podem ser usados na prática clínica. Do ponto de vista clínico, a gente pode usar whole genome sequencing para fazer diagnóstico. Existem até laboratórios nos Estados Unidos e na Europa que oferecem isso, mas eles deixam bem claro. Nós sequenciamos os 3 bilhões de pares de base do genoma humano, mas nós vamos analisar só uma parte, que é o que se chama exoma, que é a parte que é expressa do genoma humano, que forma a proteína. E por que eles analisam só essa parte? Porque nós não temos hoje ainda um conhecimento muito bom de como variantes genéticas presentes fora dos exons podem estar causando doença. Então, na verdade, nós não sabemos ainda como interpretar a maior parte do genoma humano, porque o conjunto de exons do genoma forma apenas 1% do genoma humano. Então, do ponto de vista de custo-benefício, em medicina a gente fala muito de custo-benefício, quando eu estou falando da prática, o exame genômico que é mais aplicável é o sequenciamento completo do genoma humano. Então, do exoma humano. O sequenciamento do genoma humano ele pode ser feito, mas do ponto de vista de custo, ele ainda não é o ideal para ser aplicado na prática. Ele é uma ferramenta de pesquisa ainda, né? Mas como eu falei para vocês, sequenciar não é o problema. O problema é a gente achar aquela variante, uma no meio das 3 bilhões que está causando a doença no meu paciente. Tá? Então, só virando essa pirâmide de cabeça para baixo, o problema está aqui. Ó. Então, só falando do exoma, então é 1% do genoma humano.
quando a gente sequencia isso num paciente, o que imediatamente isso reflete para a gente são a identificação de 100 mil variantes, tá certo? Se fosse o genoma, seria mais de 1 milhão de variantes. E o que significam essas variantes? Isso é o que o genoma do meu paciente diferencia do genoma padrão, que a gente usa, que está depositado. Então, nessa comparação do genoma de um indivíduo, poderia ser meu, seu, qualquer um de nós, com o genoma padrão que está depositado, em média, nós temos 100 mil variações genéticas. E o grande desafio é chegar dessas 100 mil para aquela única que vai me dar, que eu estou procurando na hora que eu faço o diagnóstico genético de doenças monogênicas, que são as únicas que a gente consegue fazer diagnóstico hoje em dia, tá? Do ponto de vista prático, nós não fazemos diagnóstico de doenças complexas, nas quais mais de um gene possam estar atuando para determinar a doença. E para fazer isso daqui, ó, a gente tem que contar com todo o conhecimento disponível. Então, tudo que a gente sabe sobre o gene no qual eu encontrei a mutação, sobre o tipo de variante genética, sobre o quadro clínico do paciente, sobre os aspectos bioquímicos dos pathways que esse gene está envolvido, várias análises de impacto na proteína. E frequência na população, eu vou voltar nisso daqui, o contexto populacional de onde aquele paciente está saindo, são importantes para que a gente alimente os algoritmos de bioinformática para se chegar até esse diagnóstico. Então aqui ó, é a incorporação pura e simples e clara e efetiva da bioinformática no diagnóstico médico. Então qualquer um que está fazendo diagnóstico através de testes genômicos hoje não vai fazer se não tiver um bioinformata trabalhando junto. E eu tive a felicidade de ter o Benilton, que está sentado ali, né? Quando ele veio, antes dele ser professor do IMEC, ele atuou muito lá junto conosco, atua ainda, né? Mas ele foi essencial para que a gente começasse a explorar toda essa potencialidade de se fazer diagnóstico genômico, né? Então existe uma série de passos, né, que já são previamente estabelecidos, mas que estão sempre mudando e que dependem de gente que sabe o que está fazendo para atualizar isso. E depende de alguns passos em que o bioinformata pode ajudar, mas a pessoa que tem o conhecimento biológico e clínico também tem que participar. Então, na verdade, é uma interação perfeita. Alguém estava falando aí, né, que às vezes o bioinformata não conversa com o médico, não conversa com o biólogo. Aqui tem que conversar. Porque esse último step aqui tem que ser feito numa inter-relação muito grande entre quem conhece a biologia da doença e quem está fazendo a bioinformática. E como eu falei, eu tive a sorte de interagir com um bioinformata que fala a minha língua, que entende o que eu falo. E, mais importante, eu entendo o que ele fala também. Então, assim, foi uma combinação muito boa, né? E isso fez com que realmente nós estamos falando do uso clínico do sequenciamento de exoma a partir de 2012, 2015, tá certo? E isso tem se consolidado, inclusive no Brasil, tá? Existem muitos laboratórios nos quais você pode pedir esse tipo de exame já. Então, assim, só enfatizando que quando eu falo no sequenciamento completo do exoma, eu estou falando de todos os exons, de todos os genes, tá certo? É a parte que codifica RNA mensageiro, e esse RNA mensageiro será traduzido em proteína, né? Nós sabemos, aí vocês podem dizer, mas não é isso que é importante para a função da célula, a proteína? Sim, só que fora dos exons, né, existem sequências regulatórias que nós sabemos hoje são importantíssimas para a expressão desses genes. Então, na verdade, nós estamos deixando uma parcela que é potencialmente muito importante para o funcionamento do genoma, mas que nós ainda temos muitos problemas para interpretar, né? E isso representa 1% de todos os 3 bilhões de pares de bases que a gente tem, né? Então, eu já falei que a gente precisa de todas essas informações que dependem da clínica, da bioquímica, do conhecimento biológico, da biologia molecular, e depende também da população da qual o meu paciente se originou. E eu vou agora focar um pouquinho nisso, por quê? Porque todas
todas essas outras características aqui, eu posso pegar de um artigo, de um paper, de um banco de dados da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá. Isso daqui eu não posso. Eu estou falando da nossa população. Então, se nós estamos querendo fazer bom diagnóstico genético, boa pesquisa em termos de como variantes causam doenças, nós temos que conhecer a nossa população, o background genético, ou como é a genética ou a genômica da nossa população normal. Tá? Então, a interpretação de variantes genéticas em relação a efeito depende da população de onde o meu indivíduo vem. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês, isso aqui o Benito já viu umas 300 milhões de vezes. Eu adoro esse slide. Esse é um paper do grupo de Barcelona, de genética de populações. E o que eles mostram é a importância do contexto populacional para a interpretação de dados genéticos. Tá? Em geral, nós dividimos as variantes genéticas, que eu já comentei com vocês, nas comuns e nas raras. As comuns são aquelas que não causam doenças genéticas raras, né? São comuns, e que podem estar associadas com características da normalidade ou até com algumas doenças mais comuns, mas nós ainda temos dificuldades de interpretar. Mas, em geral, elas são vistas como variantes que, porque elas são comuns, elas, em geral, não estão associadas com doenças. Esse trabalho aqui, ele olhou qual que é a porcentagem de variantes comuns e raras, que são as que causam doença genética, que estão presentes em comum em duas populações diferentes. A população de descendência afro-americana nos Estados Unidos e a população de descendência europeia nos Estados Unidos. E o que eles mostraram? Nas variantes comuns, elas estão presentes nos dois grupos. Olha, 76%, 76,5%, a maioria, tanto faz você olhar, tudo bem que existe uma porcentagem maior de variantes comuns que são específicas da população africana, e isso é esperado, o homem surgiu na África, eles têm mais variabilidade genética. Tá? Mas, no geral, posso arredondar para 80%? 80% das vezes você estuda a população caucasiana, você vai conseguir ver variações que estão presentes na população africana. A coisa muda totalmente quando eu estou falando de variantes raras, e que são essas que causam doença. Porque variantes raras, elas são específicas das duas populações. Vejam, só por volta de 9% essas variantes são comuns. Então, se nós queremos interpretar variantes raras, nós temos que saber, temos que conhecer de qual população nós estamos tirando o nosso paciente. Espero ter convencido vocês. Eu usei esse slide aqui para convencer o professor Brito na FAPESP que a gente tinha que estudar a população brasileira. Porque foi alguns anos atrás, talvez vocês até se lembrem, talvez a Cláudia se lembre, Francis Collins veio ao Brasil, veio à FAPESP, deu uma palestra na FAPESP, e eu levantei a mão e fiz a pergunta se ele não achava que no Brasil deveria existir um esforço para conhecer a genética da população brasileira, que isso era importante para a medicina. By the way, Francis Collins é médico geneticista como eu, so we share the same specialty. Ele virou e falou assim, ele deu, obviamente, uma resposta e falou, olha, eu acho que não é tão crucial porque a gente já conhece a genética da população latina, né? Ok. Mas eu vou ter que dizer que ele estava errado, porque eu vou mostrar que nós temos dados hoje, mas ainda bem que o professor Brito se convenceu com isso aqui e deixou a gente implementar esse projeto no âmbito da FAPESP. Vou pular isso daqui, que é esse projeto. Quando você fala em doença, é doença genética? Então, doença genética, olha, é muito importante. Quando você fala em doença genética, significa que tem uma alteração no genoma do indivíduo, tá certo? Nem toda doença genética é hereditária. Por exemplo, qual que é uma doença genética, a doença genética mais comum, mas que não é hereditária na maior parte das vezes? Câncer. Todo câncer é genético. Porque sempre você vai encontrar uma alteração no genoma do indivíduo. Mas só 10% dos cânceres são hereditários. Então, o que é genético não significa que é necessariamente hereditário. Uma outra coisa que é importante entender é que nem toda doença genética é causada por mutação em um único gene, que são chamadas doenças monogênicas ou mendelianas. E são essas que a gente consegue fazer diagnóstico hoje.
Aí você vai para o oposto, que são as doenças complexas. Por exemplo, hipertensão arterial, as doenças psiquiátricas, a maior parte da epilepsia. Essas são doenças genéticas também. Nós sabemos que existe predisposição genética, só que não é alteração num gene só. Essas nós não conseguimos ainda fazer o diagnóstico olhando o genoma. O diagnóstico ainda é clínico. Nós estamos movendo para isso. Vamos precisar de algoritmos novos para poder analisar o efeito poligênico e multifatorial, tá certo? Mas nós ainda não aplicamos isso na clínica. Ainda é research. Espero que eu tenha esclarecido. Então, quando eu falo de diagnóstico, eu estou falando de doença monogênica. Aquela que basta a mutação num único gene para você ter a doença. E, em geral, são doenças raras e doenças graves. Tá? Então, nós lançamos a Iniciativa Brasileira de Medicina de Precisão e eu convido vocês a entrarem no nosso website. Tem bastante coisa lá, tá? Está sendo financiada pela FAPESP no âmbito dos programas CEPID. Tá? Eu vou falar para vocês quais são os CEPIDs que estão trabalhando nisso. Isso foi lançado em novembro de 2015, lá na FAPESP. Só a propósito, a Iniciativa Americana de Medicina de Precisão foi lançada pelo Barack Obama em fevereiro de 2015. Tá? Então, nós não demoramos tanto assim, foi no mesmo ano. Não posso nem comparar quanto de dinheiro que tem para uma e para outra, né? Mas foram no mesmo ano. E você fala de que as doenças são raras. Então, como é que pode ter uma base de dados tão grande? Então, mundial. Então, aí é que está o problema. As doenças são raras, então para a gente adquirir um conhecimento suficiente sobre elas, nós temos que compartilhar dados. Aí é a importância do compartilhamento. Sem compartilhamento, ninguém sozinho vai fazer muita coisa, certo? E a missão, então, do BIPMED é auxiliar na implantação da medicina de precisão no Brasil, e já em 2015 nós lançamos o nosso primeiro produto, né? Que foi o primeiro banco de dados público da América Latina, certo? Até novembro de 2015 não existia dados sobre a população brasileira disponível publicamente. Existia dados da população europeia, da população norte-americana, mas não existiam dados da população brasileira. Então, para se fazer diagnóstico, era uma coisa complicada. Nós estávamos comparando os dados dos nossos pacientes com bancos de dados de europeus, e o que é pior, de europeus do norte, né? Não são nem de europeus do sul. Tá? Então, esse banco de dados está aí desde 2015, uma pessoa crucial para o lançamento e para todo o management desse banco de dados é, de novo, o Benilton. A esposa do Benilton já está até um pouco enciumada, porque nossas mulheres só falam do Benilton, né? Ele continua muito ativo dentro do BIPMED, é uma pessoa fundamental, né? E aqui estão os CEPIDs, foram 5 CEPIDs que se uniram para poder lançar e manter o BIPMED. Então tem o BRAIN, que é o nosso CEPID, que é de Neuroscience e Neurotechnology. Tem o eScience, representando... Já mudou, não é bem essa, já mudou, mas tudo bem. Então, CCS, representado aqui pela professora Cláudia, que também é parte do BIPMED e nos ajudou muito na implantação, né? Esse é o terapia celular de Ribeirão Preto, de doenças inflamatórias de Ribeirão Preto, e esse aqui é de obesidade aqui também da Unicamp. Então nós temos 3 CEPIDs da Unicamp, 2 de Ribeirão Preto. O apoio tem sido exclusivamente da FAPESP através do apoio aos CEPIDs, não tem dinheiro extra para o BIPMED, sai dos CEPIDs. E nós temos um grande apoio e logístico, né, de documentação e de desenvolvimento de 2 organizações internacionais, que é a Global Alliance for Genomics and Health e o Human Variome Project, que estão muito centrados na questão de compartilhamento ético e responsável de dados genômicos e relacionados à saúde. Então, eles têm trabalhado não só em ferramentas, e nós temos trabalhado, o grupo do Benilton tem trabalhado com esses grupos, se lançar ferramentas para facilitar o compartilhamento e documentos, orientando como é que essa coisa tem que ser feita. Né? E realmente você comprovou, 5 minutos, você comprovou que a população brasileira é diferente? Sim, comprovamos, a população brasileira é marciana, ou seja,
Das variantes que nós identificamos no BIPMED, nós vimos que quase 15% delas nunca haviam sido depositadas em nenhum banco de dados. Tá? Além disso, isso aqui foi o Benilton que fez, então se a matemática não estiver certa, vocês vão ter que falar com ele. Isso aqui é uma análise de PCA, mostrando os dois componentes aqui, 1 e 2, usando dados públicos do HapMap, depositados de outras populações, e é um projeto que começou em 2005, e os dados brasileiros. Isso aqui mede quão semelhante é a estrutura genética da nossa população e de outras populações. Então, só para vocês verem aqui nós temos eu diria que isso aqui é a Ásia, né? Então, nós temos japoneses, chineses, olha aí como they cluster very nicely together, very similar in terms of genetic structure. Aqui nós temos a África, tá? Incluindo várias populações da África, incluindo a população, esse azul clarinho aqui é a população de afrodescendentes nos Estados Unidos, tá? Nós temos aqui a população que eu chamo de Américas, porque aqui são esse cor-de-rosa, os Mexican Americans, e isso aqui são alguns nativos norte-americanos da região do Texas, tá certo? E nós temos aqui o que eu chamo de Europa. Então, o verdinho é a população caucasiana dos Estados Unidos, principalmente de origem da Europa do Norte, e nós colocamos aqui também, em amarelo, que está um pouco sobrepondo aqui ao verdinho, a população da Toscana, então seria mais da Europa do Sul. E onde é que estão os brasileiros? All over the place. Eu acho isso maravilhoso, como geneticista, isso é lindo, né? E essa população aqui que nós temos, que está depositada no BIPMED, é a população da região de Campinas. Esses indivíduos foram coletados como representantes nascidos na região de Campinas. Sim. Essa imagem é depois da aplicação dos algoritmos, né? Sim. Cada indivíduo, cada DOT é um indivíduo, e aqui nós temos um dado de 1 milhão de variantes comuns desses pacientes. Então foi tudo muito processado aqui. A pergunta é, essa imagem era esperada ou tem alguma surpresa aí? Eu digo para você que eu imaginaria que teria menos influência europeia aqui na nossa população. Tá? Campinas. E por que eu escolhi a população de Campinas, gente? Muita gente que trabalha com genética de população fala, não, você tem que ir pegar os nossos nativos, a população afrodescendente, para você ter ideia. O problema é que a gente queria aplicar isso daqui à medicina. Aonde que eu aplico a medicina que eu faço? No HC da Unicamp, que atende pacientes da região de Campinas. Então, o que eu quero conhecer? É a população da região de Campinas. Não, mas os geneticistas de populações não entendem isso. É difícil convencê-los que isso aqui é importante. Mas o que nós mostramos? Olha, nós temos até uns azuizinhos aqui, ó. População oriental, tá? Então não isso é mais... Agora, o que não é esperado? Aqui está a resposta para o Francis Collins. O que eles chamam de população latina lá nos Estados Unidos? Mexican Americans. Nós estamos clusterizando com os Mexican Americans. Então, você pode dizer que estudar a população latina nos Estados Unidos é estudar a população brasileira? Acho que está claro, né? Infelizmente, ainda não tive a oportunidade de mostrar isso para o Francis Collins, mas o dia que eu tiver, eu faço questão de mostrar isso aqui. You are wrong. You are very wrong. Quem sabe ele não está vendo. Quem sabe? Pelo YouTube. Agora, o Brasil tem um outro problema, veja, existe uma diferença regional que vocês apontaram aí, muito, aqui nós temos um número menor de indivíduos, mas nós temos indivíduos de Recife, Campinas e Joinville, tá? Então, Recife, Campinas e Joinville. Aqui nós fizemos um negócio sofisticado, mostrando várias dimensões. Então, olha como é que é o negócio. A gente já vê que tem diferença, principalmente, e o que eu acho interessante, né, tem a ver com a geografia, né? Recife tá mais diferente ou clusteriza menos do que Joinville e Campinas. Então, é possível que aqui no Brasil, se a gente quiser realmente aplicar a medicina genômica adequadamente, nós vamos ter que estudar bem populações de diferentes regiões, porque elas não necessariamente são representativas. O Brasil inteiro é do mesmo jeito. Não é, tá? Mas é pior ainda, tá? Esse daqui é o genoma de um brasileiro típico, tá certo?
Essa sou eu. E aqui nós construímos do cromossomo 1 ao cromossomo 22, então os autossomos, tá? Vocês viram que tem duas linhas aqui para cada cromossomo, então um é que eu herdei do meu pai, outro que eu herdei da minha mãe, e nós construímos os haplótipos de acordo com origem, europeia, africana e nativo-americana, certo? E eu sou assim, 86% de origem europeia, e nós sabemos até que é europeia do sul da Europa, tá? Por volta de, eu tenho mais ou menos igual aqui de africano e nativo, tá? Só que a distribuição não é homogênea. Vejam esse big chunk aqui de African haplotypes aqui no cromossomo 2, que eu tenho certeza que veio da minha mãe. Tá certo? Ou seja, eu sou 86% de origem europeia, mas se eu estiver falando de um gene que está localizado aqui, eu sou africana. For all intents and purposes. Entendeu? E, como eu falei... Oi? E olha, mas olha aqui, o negócio é mais grave ainda, gente. Olha aqui. 2 indivíduos brasileiros, isso aqui são 2 indivíduos brasileiros, que são 80% europeus e a mesma proporção de nativos. Isso, aliás, é uma coisa interessante, viu? Região de Campinas, a gente tem uma tendência maior de ter uma proporção maior de nativos do que de afrodescendentes. Interessante isso, né? Isso foi surpresa. Isso foi surpresa, tá? Mas vocês vejam que a distribuição dos blocos haplotípicos é totalmente diferente de indivíduo para indivíduo. Olha, esse indivíduo aqui tem esse bloco grande de origem nativa. Esse daqui não tem. Então eu não posso assumir, mesmo que eu souber a ancestralidade global, como é que vai ser a ancestralidade local. Nós não sabemos ainda muito bem como é que isso se relaciona na hora que eu estiver estudando doenças complexas, mas a gente imagina que isso vai ter um impacto, tá? Então deixa eu passar rapidinho. Tá, nós expandimos isso agora, então, o BIPMED, para o restante da América Latina, com o apoio da Rede Latino-Americana de Genética Humana e Médica. Nós temos agora o LatinGen, que esse é o website, que tem como objetivo auxiliar outros países também a ter seus bancos de dados disponíveis, né? Porque se no Brasil tem tanta diversidade, imagina se a gente comparar um país latino-americano com o outro. Vai ter muita diversidade também, né? Então, no LatinGen, a nossa ideia é, primeiro, integrar a informação genômica de populações latino-americanas e, eventualmente, no futuro, a gente... a ideia é, primeiro, centralizar e, no futuro, talvez, integrar esse tipo de informação. Então, estou concluindo. Eu espero ter mostrado para vocês que nós estamos vivendo uma mudança de paradigma de como a gente pratica a medicina no século XXI. Nós estamos cada vez mais incorporando a genética, a genômica e outras ciências ômicas, né? A proteômica, a metabolômica e etc. Tudo isso vai depender de integrar informação e de, mais do que isso, de compartilhar informação. E eu só queria aqui a mensagem otimista. Nós conseguimos acompanhar, a duras penas, nós estamos acompanhando o bonde de como essas coisas estão acontecendo no mundo. Então, nós estamos participando de workshops, de eventos internacionais, em que as iniciativas de medicina genômica estão participando no mundo. E eu apreciaria muito, o Benilton apreciaria muito também, o retorno de vocês em relação aos nossos websites, se tem alguma coisa que vocês gostariam que a gente mudasse. E eu estou disponível para perguntas. O pessoal aqui lá de trás, os homens, são todos na bioinformática. Mas nós temos uma mulher também na bioinformática, viu? Mas isso é comum em laboratório, viu? Mulher se dá melhor com esse negócio de, sabe, pipeta, coisinha pequena. Eu vou começar com a pergunta. Eu tenho alguma ideia do que é genômica e a proteômica. Agora, o último ômica que você falou, qual foi? Metabolômica. Não, você falou no haplotípico. Não, foi isso aí. Metabolômica é quando você identifica pequenas moléculas, metabólitos. Você pode fazer isso. Não, mas você falou dos haplotípicos. Ancestrais? Ele quer que você explique os haplotípicos. Eu gostei do ômica, eu testei desse E nós temos essa palavra multi-omic analysis, porque são, na verdade, várias. Então, a gente tem o DNA, que é a genômica,
o RNA, que é a transcriptômica, a proteína, que é a proteômica, tem a lipidômica, que são os lipídios, tem a metabolômica, que são metabólicos, dá para a gente integrar tudo isso. Novamente, os matemáticos já estão com os olhos brilhando, imaginando tudo de interessante, que você pode integrar tudo isso em cada indivíduo. Tá? Eu não posso deixar de comentar. Uma vez eu estava passeando aqui com a minha esposa, ela viu pela primeira vez que tem um prédio de proteômica e genômica, né? Ela falou, Carlile, ótimo nome para os nossos cachorros, genômica e proteômica. Vamos lá, perguntas, vamos lá. Agora tem outro, né? Um monte de ômica aí, bom, dá para Tem muitos cachorros. Hein? Dá para ter muitos cachorros. Vamos lá. E aí? Vamos lá, pessoal. Energia Eu aí. convenci Vamos vocês lá. que é importante estudar a Pronto, população. depois eu vou. Pergunta você. Então, se tiver algum físico aqui que seja colega, Físico do professor tem, lógico Rui, que tem físico. fale para ele que é muito importante, porque eu demorei para Cadê? Aqui tem um matemático e físico. Vou perguntar uma coisa. Quando você apresentou aquele mapa, o seu mapa, né? Aham. Se você... isso é uma você consegue identificar? É uma pergunta completamente rasa que eu não entendo nada. Você consegue identificar uma pessoa por esse mapa ou você consegue fazer um cluster de pessoas parecidas? Então, deixa E eu... elas vão ter parecidamente algumas causa e efeito similares? O meu vai ser semelhante à minha irmã, tá certo? E vai ser 50% idêntico ao do meu pai e 50% idêntico da minha mãe. Agora, dá com esse tipo de informação, identificar o indivíduo se eu não sei que o indivíduo está ali naquele grupo? Não. Essa coisa, com o genoma a gente pode saber até a fotografia do indivíduo. Não é bem assim. Você pode identificar um indivíduo com esses dados genômicos se você souber, se você tiver a sequência dele e se você souber que o genoma dele está dentro daquele banco de dados. Se você não souber isso, você não consegue identificar o indivíduo. Então esse negócio, é muito perigoso, o banco de dados genômico, as pessoas vão saber, todo mundo... Não, você tem que ter... Primeiro você tem que ter acesso à sequência antes, para você ver, identificar ali dentro, você tem que saber que o indivíduo está ali dentro. Então não é bem assim. Não acredite em tudo que você ouve. Mas tendo dois quadros análogos, eles têm a mesma relação de causa e efeito para previsão de doença? Olha, se todos os genes, nem em gêmeos idênticos, que têm o genoma idêntico, eles têm a mesma doença com a mesma gravidade. Por quê? Porque não é só o genoma. Tem a maneira como o genoma é regulado. Aí vem o epigenoma, a epigenética. Entendeu? Porque eu posso ter, eu tenho todos os genes idênticos, mas o gene X meu é mais ativo do que o X do meu gêmeo idêntico, porque eventualmente na infância eu fui exposto a uma infecção viral que de alguma maneira mudou a metilação da região promotora do meu gene. Então assim, não é tão simples assim, é muito mais complexo. Tem uma pergunta aqui. Paulo. Cadê o cromossomo 23? No microfone. Na verdade, o 23 é o par de cromossomos sexuais, é o X e o Y. Ele não fez essa análise aqui porque de homem e de mulher é muito diferente, né? Daria muito diferente, então ele na verdade não quis fazer. Esses aqui são os autossomos, em que homem e mulher é idêntico. X e Y, porque o Y é uma coisa desprezível. Não é bem assim, né? Tem uma pergunta aqui. Pode ser, vai lá, pode ir. Atenção, pessoal. Não, só para aproveitar, você falou que o da sua irmã vai ser igual, inclusive a distribuição da Não, cor, o verde, não, porque veja bem, eu herdei uma linha do meu pai e da minha mãe, em cromossomo 1, e eles têm duas linhas, então eles podem ter passado essa linha para mim e uma outra linha para minha irmã, tá? Então, em average, tá certo? Usei agora uma palavra estatística, nós somos 50% semelhantes, eu e a minha irmã, tá? Mas você seria só idêntico a um gêmeo monozigótico, né? Gêmeo idêntico, univitelino. Tem uma pergunta aqui. Professora, tenho uma curiosidade. Eu iniciei meu doutorado na engenharia química e basicamente eu vou aplicar metodologias da química quântica para investigar catalisadores e propriedades físicas no nível atômico. A minha curiosidade é se na faculdade de medicina já existe um diálogo com essas simulações
moleculares ou mesmo atomísticas, se já há alguns projetos nesse sentido. Sim, e eu acho que principalmente na faculdade de farmácia também você encontraria muita gente que está fazendo esse tipo de coisa. Eu acho que a sua melhor talvez, público para conversar seria o pessoal da faculdade de farmácia, tá? Que antes estava na FCN, agora eles têm uma faculdade separada, né? Então, faculdade de ciências farmacêuticas. Certamente tem gente lá interessada nisso. Mais alguém? Não cometi nenhuma gafe muito grande em matemática? Estão todas anotadas, depois a gente conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora.